Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre o modo como encontramos livros essenciais para a nossa vida ou eles nos encontram. O convidado desta semana é João Tordo. Nascido em 1975, licenciou-se em Filosofia, andou pelo jornalismo e pela escrita de guiões, mas é como romancista que se tem destacado no panorama da literatura portuguesa. Estreou-se em 2004 com O Livro dos Homens Sem Luz, a que seguiram outros 8 romances. Com As Três Vidas, de 2008, ganhou o prémio José Saramago. Acaba de lançar na editora Companhia das Letras O Deslumbre de Cecília Fluss, concluindo assim uma trilogia iniciada com O Luto de Elias Gros e O Paraíso segundo Lars D. Olá, João, muito obrigada por teres aceitado Obrigado pelo convite. o nosso convite. Eu já estava aqui a fazer um gesto para simular as patinhas da cadela póvoa. Uma imagem de marca do Biblioteca de Bolso. Exatamente. João, um dos livros que nos trazes é uma obra-prima absoluta, o Moby Dick, do Herman Melville, que estranhamente ainda ninguém trouxe. É verdade, é verdade. É curioso. Finalmente. É porque é um livro longo e às vezes muito difícil de compreender, assim, acho eu. Sim. Acho que não é fácil entrar no livro. Eu li o Moby Dick a primeira vez, tinha 16 anos, mas acho que não percebi muito. Sim. E depois fui reler quando tinha 20 e pouco, e foi aí que de facto apaixonei-me pelo romance, mas ainda não sei porquê hoje em dia. Porque eu não acho que aquilo seja um romance, não acho, quer dizer, é um romance, mas como foi publicado em 1833, se não me engano, ou 35, ou não sei o quê. Sim, por volta de... Sim, numa altura em que o romance era uma coisa um bocadinho estanque ainda, e estava fechado. Muito codificado. Sim. E estava fechado dentro de uma certa forma, não é? E o Melville escreveu uma coisa que é ao mesmo tempo uma história de aventuras, uma enciclopédia de baleias, um texto religioso, que tem imenso de religião ainda por cima, e não se percebe bem o que é aquilo, não é? Então, Aliás, não foi muito bem recebido. Pensamento recebido. Ele passou 7 anos, acho eu, a escrever o livro e foi um fracasso enorme. E ele era um escritor de sucesso, o Melville. Sim. Quando o Moby Dick saiu, aquilo foi um fracasso enorme e ele só não desistiu de escrever, porque havia ali alguma coisa nele que... era de facto escritor, não é? Sim. Mas é um romance muito engraçado por causa disso, porque acho que à luz dos nossos dias nós podemos chamar aquilo um romance. Mas não consigo imaginar como é que uma pessoa em 1800 e troca o passo olhava para aquilo, aquelas 650 páginas aqui, e como é que tu abarcas aquilo? Sim, e é engraçado. A palavra abarca que é engraçada, não é? Abarcar, no sentido da palavra. Sim. Porque o mesmo coisas de que se fala muito hoje em dia, como é o hibridismo dos géneros, estar entre a ficção e a não ficção, o ensaio, tudo entra no romance. E ele faz isso. Não é? Faz. E faz com aquela frase inicial, não é? Que chama Ismael, que também era um romper com a tradição do narrador que ao portanto, ser de primeira pessoa, não é? Não podia ser um narrador que... Para um certo sentido, suscita dúvida, não é? E ele diz, chama-me Ismael, e isso traz a dúvida, não é? E coloca a personagem toda ele não diz, eu sou Ismael, diz, chama-me Ismael, diz chama-me Ismael, tratem-me por Ismael, não é? Que é uma frase muito estranha, que depois tu vais percebendo que toda aquela narração, não é? que tem esse lado de... Não percebes exatamente se ele te está a contar a verdade ou se parte daquilo é fabricado, tem a sua repercussão no século XX, não é? Quando tu lês um romance como o do Salinger, por exemplo, Catcher in the Rye, em que o narrador também faz isso, está constantemente a colocar-se em dúvida, está constantemente a colocar-nos, se a pessoa que lê em dúvida, não é? Percebes de onde é que aquilo nasceu. Então eu acho que o Melville fez ali alguma coisa que ele nem sequer se apercebeu, se calhar, percebes? Mas cria um novo tipo de narração, que depois no século XX e XXI é subejamente utilizada, não é? Um narrador que coloca os outros em dúvida e que se coloca a si próprio em dúvida, e traz vários géneros para dentro de uma obra que é uma amálgama de coisas, mas que tem um fio narrativo muito forte também, ao mesmo tempo. Eu acho que o segredo do livro, quer dizer, para mim foi, pelo menos, a Pova está aqui a lamber umas mãos. Está a gostar muito Pova de ti. está a lamber os dedos. O segredo do livro está na relação que o Ahab tem com o próprio Moby Dick, não é? O Moby Dick representando ali uma espécie de Deus absoluto, de uma coisa inatingível, não é? E ele sendo um ateu convicto, e estando constantemente a amaldiçoar
Deus e os deuses e o mar e o mundo e a vida, e anda atrás daquilo ao mesmo tempo. Pá, aquilo é uma relação muito estranha que tem muito a ver, acho eu, com a nossa própria relação com as coisas que não compreendemos, não é? O absoluto. E por isso é que o livro às tantas torna-se uma coisa tão voraz e que termina com aquela consequência trágica. Morrem todos, exceto Ismael, não é? E só podia acabar assim, porque ele é o único que... Mas ao mesmo tempo, a baleia pode ser Deus, mas também pode ser a figuração da morte ou de outra coisa qualquer. É uma espécie de metáfora para o que nós quisermos, para o que o leitor quiser. Ou para sim, eu acho que é... Sim, sim, acho que isso é o giro, não é? Quando tu... Isso também explica o fascínio que o livro foi tendo em várias gerações, quer dizer, sim, várias gerações sucedem-se e as pessoas continuam a ficar presas ao livro. Sim, e depois como personagem, o Capitão Ahab tem aquela falha inicial fortíssima, não é? O facto da baleia lhe ter comido a perna direita, não é? E ele tipo anda com uma perna de pau, como se fosse um pirata, não é? E o seu desejo de vingança e de perseguição desse fim último que não se percebe, não se percebe exatamente o que é, não é? E depois ao mesmo tempo as personagens têm todas as repercussões ali, porque quando o Ismael chega às docas, acho que ele encontra ali uma personagem que se chama Elias, que é um profeta, e o profeta adverte-o das coisas que lhe podem acontecer se ele for para o mar. Quase. Sim, é um fundo bíblico ali que é super interessante. Um subtexto bíblico. Sim. E ao mesmo tempo é quase um atentado a Deus o livro, não é? No sentido em que coloca, em que mete de facto em causa, não é? Quer dizer, o homem que está perante o fenómeno religioso e não sabe como chegar lá, não é? E por isso é que o livro é fortíssimo e acho que as pessoas... E ao ler, sentias-te no convés do peculado? Às vezes sentia-me, mas a mim interessava-me. Sim, muitas vezes sim. Mas o que me fascinava mais mesmo era perceber como é que ele jogava aqueles elementos todos. Percebes? Porque há uma parte do romance, que acho que é para aí à página 350 ou 400, em que de repente é uma enciclopédia de baleias. Pá, uma enciclopédia de baleias que dura para aí 70 páginas. E tu depois dizes, mas que é isto? Mas como é que este homem mete isto aqui no meio e espera que eu tenho a história, não é? Tens de ser resistente. Sim. Não, mas quando tu chegas a essa parte já estás grudado àquilo, não é? E já estás com aquelas personagens, pá, não só o Ismael, mas o Starbuck e os outros dois almirantes, que são personagens fascinantes também, mas quando chegas ali a essa parte e de repente há a enciclopédia de baleias e tu percebes que ele fez ali outro corte cirúrgico que te está a dizer qualquer coisa que é extratexto, não é? E portanto, se há um sítio onde começa a meta-literatura, começa ali. Começa ali como tinha começado com o Cervantes, talvez, mas antes disso, não é? Sim, exato. E entre o Cervantes e esse livro não creio que haja nada deste género, ou nada feito assim, não é? Já tentei encontrar, mas acho que é mesmo único. Estavas a contar que leste primeiro o livro mais novo e depois voltaste a ele mais tarde. O que é que te fez voltar? Sim. Foi resistência? Eu tenho mesmo de ler Moby Dick? Ou foi outra coisa que... Olha, eu sem querer mentir, eu acho que a primeira vez que li foi numa edição Europa-América que era incompleta. Ou seja, aquelas edições que se faziam de antes que não tinham o texto todo integral. Não sei se vocês se lembram. Provavelmente não tinha a enciclopédia das baleias. E depois comprei uma edição nova. Aliás, eu desse livro tenho 6 edições. 2 portuguesas. Tornou-se fetiche. Sim, 4 inglesas. E uma foi-me oferecida e acho que comprei as outras todas. Mas fui comprando porque tenho 2 ilustradas. Uma da Oxford, University Press. Outra portuguesa da Europa América, que é bastante boa. Sim. Por acaso é atual e bastante boa. E tenho a última que saiu, que é da... não consigo lembrar do nome da editora. Há uma da Relógio d'Água e agora há uma da... Sim, uma capa linda, com uma cauda. Sim. Aquela ali. Pronto, exatamente. Não, Guerra e Paz. Guerra e Paz. E portanto eu vou comprando, porque tenho um fetiche com o livro e gosto sempre de ver as edições novas, as traduções, mas é um livro único para mim, porque eu não tenho este tipo de fetiche e opção por mais nenhum romance. E sabes que existe uma versão em podcast. Podes encontrar o livro todo na íntegra, lido em podcast. Portanto, podes ir ouvindo nas tuas muitas viagens. Podes descarregar e dizer, eu também tenho em podcast. É mais uma versão. Mas deixa-me só... Sim. Desculpa, curiosamente, o livro dá um péssimo filme. O que foi provado várias vezes. Já se fizeram para aí 2 ou 3 filmes. Guerra e Paz é a mesma coisa também. Dá sempre. Aquilo não dá um bom filme, não.
Porque se perde, se calhar, essas subtilezas todas e esses detalhes todos. Sim. Porque essa enciclopédia acaba por ser importante na economia narrativa do livro. Sim, e o modo como tu representas aquelas personagens todas, não é? A complexidade psicológica delas. Mas mesmo fisicamente, por exemplo, para representares uma personagem como o Queequeg, que é um índio arraçado, nativo, arraçado, não sei o quê, aquilo em filme só pode ser uma coisa um bocado absurda. E eles depois deitam-se juntos e dormem juntos, o que também em filme... visualmente pode ter uma espécie de interpretação um bocadinho mais erótica do que na verdade tem, não é? Porque nessa época, se calhar, os homens dormiam juntos porque só tinham aquele sítio, não é? Aquela cama, E, portanto, aquilo não representa bem o filme, não sei. E quando releste, já escrevias? Quando reli tinha 20 e poucos anos. Escrevia contos, mas não escrevia romance. E houve alguma aprendizagem que tenhas tirado dessa releitura, em termos de técnica narrativa, de escrita? Houve coisas que aprendeste com o livro ou não? Eu acho que houve algumas coisas no sentido em que lembro-me sempre da descrição psicológica que o Melville faz do próprio Ismael, não é? E que vai sendo repetida ao longo do livro. Mas acho que aquela falha inicial que ele constrói ali com ele, um homem que não consegue estar em terra e precisa do mar, não é? Como coisa que lhe vem de dentro, não é? Aquela personagem está construída com uma profundidade enorme e que tu vais descobrindo enquanto a narrativa se desdobra. Não é? E a personagem dele tem de facto amplitude. E acho que essa amplitude e esse aprender como é que uma aventura pode mudar uma personagem, ou melhor, como é que uma aventura está diretamente relacionada com o vazio dessa personagem. E isso ensinou-me imenso, percebes? Porque nos meus livros isso sucede imensas vezes, não é? Esses espaços de sombra, não é? Esses vazios. Também das aulas de escrita criativa. Alguma vez usaste o livro como exemplo? Sempre. Em todos os meus cursos. Claro. Mas eu tento usar... Não leitura obrigatória, porque sei que as pessoas não vão ler. Mas acho é demasiado grande. É, sim. Mas dou excertos e dou passagens e falamos muito do livro como referência número 1, não é? Sim. Do que é que eu acho que pode ser um romance. E sendo um livro com muita história e escrita há século e meio, não é mais? Eu acho que a publicação original foi em 1851. Sim. Foi? Sim, ok. Pronto. Acho que primeiro saiu em século e meio, em folhetim e depois em livro foi em 1851. Sendo um romance muito antigo, é mais moderno do que muitas das coisas que se fazem hoje, sabes? Sim. Então isso, quando os alunos começam a perceber o que é que tem um Moby Dick, aquilo toca-lhes às vezes, não é? E a história que está ali retratada, que é uma história acho que está mesmo relacionada com o nosso desejo de ser, de existir, e isso está relacionado com Deus. Seja Deus o que for, não é? Sim. E por isso a história para mim é muito tocante e os alunos também gostam. Passando para outro grande livro, grande também em dimensão, mas foi, eu trouxe dois assim muito grandes. Selvagens, do Roberto Bolanho. As pessoas associam muito o Roberto Bolanho ao 2666, o livro póstumo. Mas eu não gosto muito desse, tanto desse. Mas eu acho que os verdadeiros bolanianos têm uma preferência pelos Detetives Selvagens. Que é de facto um livro incrível. E então em termos de estrutura narrativa também. Uma melancolia aquele livro. Meu Deus. Foi o primeiro do... assim uma coisa aqui no peito. Sim, lembro-me da história e de como ele constrói aquilo. Foi o primeiro do Bolanho que leste? Foi o primeiro do Bolanho que li. E a seguir li o Amuleto, depois li outros romances mais pequenos. Está relacionado, porque no fundo é um desenvolvimento de um dos episódios do livro. Da Cesária, não é? Exato. E depois li A Estrela Distante, que não gostei tanto, e depois li o 2666, que era o que toda a gente falava. Lembras-te que houve uma festa e tudo? Sim, não é? Em 2010, sim. Em que toda a gente usava os crachás. Eu gostei muito. Fez questão que toda a gente lesse o livro. Eu gostei muito do 2666. E lembro-me de tu escreves uma crítica em que chamavas filho da puta online. Lembro-me disso. E acho que a primeira vez tu deste 10 a um livro. 10, não foi? Foi no blog. E com isso pensei, eu tenho que ler o livro. Mas depois, acho que o livro é espetacular, mas eu estava muito influenciado pelo outro. Os Detetives Selvagens, e aquilo para mim, os Detetives Selvagens têm um lado de
perda de juventude, de uma grande melancolia, de um enorme vazio daquele miúdo, não é? O Juan García Madero, que o 2666 não tem. Percebo que o 2666 seja um livro mais épico e mais construído de uma forma magistral, mas a mim toca mais aqui dentro dos Detetizes Selvagens, pronto. Mas acho que a primeira vez que eu li o livro, porque eu li 2 vezes. Li primeiro em inglês e depois fui ler em espanhol. E em espanhol passei a parte do meio, não li completamente, mas li quase todo. Estou a ser sincero, porque as pessoas normalmente dizem que leram tudo e não sei o quê, eu não li nada. Não. Mas a primeira vez que eu li em inglês, lembro-me quando cheguei ao final do livro, estava em Itália. Sim. Estava em Sabaudia, que é uma pequena comuna italiana, com os amigos, não sei o que mais, e eles foram todos para a praia e eu queria ficar em casa a acabar o livro, porque aquilo estava-me a intrigar tanto e tinha chegado àquela terceira parte, porque o livro tem é quase um tríptico, não é? Uma parte inicial, em que se passa em 1970, e depois a segunda parte passa-se em 1970 e 1994, e são cartas 52, e histórias são contadas. 52 depoimentos, sim, de pessoas que terão conhecido os dois amigos. Conheceram o Ulisses Lima e o outro, como é que se chama? Artur Belano. Artur Belano, que é o alter ego, não é? Artur Belano, Roberto Bolanho. E a terceira parte que pega com a primeira, em que ele, com 17 anos, fogem para o deserto de Sonora em busca dos poetas desaparecidos. Era só para explicar aqui ao nosso público, que ainda não leu, mas certamente irá ler depois de te ouvir. E eu, quando cheguei ao final, e não dá para descrever o final, porque o final é tipo uma sequência de várias imagens, com pouco texto, não é? E quando eu cheguei ao final e vi aquelas imagens e percebi que o Bolanho não me ia explicar aquilo e que eu ia ficar sem perceber e que ia ter que interpretar, acho que tive um ataque de pânico quase, sabe? Tipo, mas foi uma sensação de o que é que eu faço com isto? Para já foi uma coisa, nunca vou escrever um livro assim. Por outra razão. Não podes fazer isto. Não podes fazer isto, filho da puta. Uma sensação foi, nunca vou escrever uma coisa assim, e foi uma espécie de derrota interior minha. Ok, tudo bem, vou escrever os meus livros, vou ter que lidar com assim, isso. Vou ter que lidar com isto. É mesmo que um gajo, não sei, uma pessoa perceber que nunca vai... Está bem, mas também sentes isso com o Melville, não é? Beatles, sabes? Sim, mas não vais escrever uma Moby Dick, não é? Sim, claro. Mas sim, só que o Moby Dick não é um livro que eu gostava de ter escrito. E os Detetizes Selvagens eu gostava de ter escrito aquele livro. Gostava de escrever aquele livro. Tenho a sensação. Isso é horrível, não é? À medida que vais lendo e vais pensando, como é que tu me fizeste? E por um lado, eu queria ter escrito isto e agora já está escrito, e depois no fim ele não te explicou. Desculpa. Mas quando cheguei ali ao final, foi essa a sensação. Eu nunca vou escrever isto é genial. E o homem fez aqui uma coisa que acho que é extraordinária. Ele coloca a sua juventude ali e não só faz sentido da sua juventude, como lhe dá um lado carnal e visceral, não é? O romance é visceral quase. E depois no final mostra-nos a sequência de imagens que nos mostra como nós não percebemos nada disto do que é a experiência de estar vivo. Mostra-nos, tu não percebes nada desta experiência de estar vivo, e o máximo que podes ter é este recorte picotado, que é a imagem final do livro, que é altamente enervante, porque passaste 650 páginas com aquilo e de repente, não há resolução, não é? E portanto, quando os teus amigos voltaram da praia, te encontraram... Copiar e tudo, sim, e quando eles voltaram, eu lembro-me que estava assim, com as mãos na cara. Com o livro em cima da mesa, e foi das únicas vezes na vida em que um livro me deixou durante dias, fiquei completamente arrumado. Não conseguia pensar, não conseguia falar, tudo o que eu tinha escrito parecia-me a coisa mais efêmera e sem sentido, foi horrível. Até porque tu já escrevias na altura. Sim, já tinha publicado, acho que tinha publicado 3 romances. Não tinha recebido o prémio Saramago, mas já tinha publicado 3 romances. Isso é ainda mais duro, não é? Eu já publico e... Há experiências assim na vida, a pessoa tem que as aceitar, é horrível. Sim, mas é claramente um livro que teve um impacto em ti. Impacto emocional enorme. E desde então, já tiveste curiosidade de voltar a ler? Ou preferes que fique uma experiência isolada? Já voltei a ler certas partes, depois disso. Reli a terceira parte,
E confesso que não teve o mesmo efeito que teve à primeira vez. Pronto, e num certo sentido acho que me fui reconciliando também com o facto de não ser o Bolanho, que era uma coisa que eu gostava de ter sido. Eu acho que há um lado meu que gostava de ter sido, mas fui-me reconciliando. Mas acho que é um daqueles romances que é uma experiência. Aquilo não é propriamente o livro, não é? Quer dizer, aquilo é mesmo para uma pessoa começar e deixar-se levar, e quando a experiência chega ao final, talvez não seja para toda a gente, mas para pessoas com uma certa sensibilidade, aquilo vai ser muito, 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 muito forte. É quase como uma droga qualquer que abre a nossa percepção do que é que pode ser a literatura e do que é que pode ser estar vivo também. Por isso a experiência é essa, mas depois também fiquei contente até por não gostar tanto dos outros livros do Bolanho, porque se houvesse mais experiências destas, ou melhores que estas, eu tinha ficado bloqueado, não era capaz de escrever. Ficavas paralisado. Não, portanto, o homem teve, ainda bem. Teve aquele rasgo de gênio. E depois o 666, desculpa, Zé Mário, acho que é um livro muito bem construído, mas para mim não é tão genial. Não. Mas há o lado da vida dele, porque o facto de ele ter escrito furiosamente nos últimos 10 anos de vida, quando sabia que estava condenado e tinha um problema no fígado e estava na lista de espera para o transplante e acabou por não chegar a tempo, ele teve essa urgência de em 10 anos escrever, se calhar o que escreveria em 20 ou em 30, para também deixar um sustento para a família. E esse lado de uma escrita furiosa, eu acho que também afeta esse ritmo meio febril dos livros. Não é? Cria esse ritmo febril. Mudando, e agora radicalmente, para a tua terceira escolha, e que se prende também indiretamente com o prémio, um dos principais prémios que recebeste, o José Saramago. Do José Saramago. Não foi por causa disso. Eu sei que não, eu calculo que não. Mas é o único livro português que trouxeste. Trouxe um de cada continente. Sim, é verdade. O Ano da Morte de Ricardo Reis. E dos Saramagos é o teu Saramago. Sem dúvida. E é o de muita gente, não é? Acho que as pessoas que gostam muito de ler gostam muito desse livro, porque é um livro muito literário. Eu tenho uma relação com esse livro que é um bocadinho contrária àquela que tenho com o Bolanho. Por exemplo, o Bolanho deixa-me num estado de... Não consigo explicar. Deixa-me num estado de ansiedade e de não... Mesmo agora, só de falar disso, ficaste meio lívido. Exato. Aquele livro deixa-me num estado de perturbação e ansiedade e não compreendo e fico revoltado e fico não sei o quê. E o Ano da Morte deixa-me num estado de apaziguamento. Muito estranho, porque... Eu acho que o Ano da Morte de Ricardo Reis comigo tem este efeito muito poderoso, que é de me fazeres perceber porque é que eu sou português. Acho que há coisas que aquela personagem, que é o Ricardo Reis, que é uma personagem que não existe, Exato. que é um heterónimo, não é? do Pessoa, e depois o giro no livro é que a Pessoa começa a aparecer ao Ricardo Reis como fantasma. Como fantasma. Sempre sentado ali no canto do quarto, que eu acho que é um pormenor genial do Saramago. Eu acho que o grande condão desse livro é mesmo fazer-me perceber o que é ser português num sentido mais visceral, num sentido em que há ali perpassa aquela personagem uma certa melancolia e uma certa saudade e uma certa satisfação com o mundo, não é? E uma tristeza que acho que tem muito a ver com a nossa raiz, não é? Eu acho muito engraçado as pessoas falarem dos portugueses como melancólicos, como se isso fosse uma qualidade negativa. Eu acho que já não se poderia pôr epítetos desse, não é? Negativo ou positivo. E depois eu acho que esta tristeza que nós temos como povo às vezes e como pessoas é uma coisa muito sentida, e é talvez nesses momentos que eu me sinto mais. Porque quando as coisas estão bem, eu estou bem e não tenho assim grande coisa para sentir, não é? Sim. Mas essa qualidade que eu acho que é muito portuguesa, de facto, de às vezes chegar a uma certa melancolia que eu não sei de onde é que vem, é uma coisa muito bonita e que de facto me põe a sentir, não é? E isso está no livro, desde da página 1 até à 400 e qualquer coisa, não é? Sim. Porque a postagem chega a Lisboa e já vem com um peso enorme, com o peso de não ser ninguém, porque ele não é ninguém. Não é ninguém, exatamente. E há uma ideia, para mim, eu já li o livro há muitos anos, mas uma das ideias que recordo mais é o facto de ele ter 9 meses para viver depois da morte da pessoa, que é uma espécie de gravidez ao contrário. Ou seja, depois da morte... Eu lembrava disso.
depois da morte, Que era 9 ele só meses. existe durante 9 meses. 9 meses, E, portanto, de certa maneira, Sim. já não existe o pessoa, mas ele continua. O livro passa-se em 36, portanto, também Sim, no auge, sim, no sim. início da Guerra Civil Espanhola e num momento crítico também do Estado Novo e do Sim, sim. salazarismo. Sim, que o E, de certa salazarismo maneira, é um retrato também de começa a Lisboa. impor-se. É um retrato lindíssimo de Lisboa, sim, sim. Um retrato também do Estado Novo e da ditadura. Sim, no Hotel Bragança, onde ele fica. Sim, exatamente. E depois com muitas referências literárias também, Imensas ao Borges, referências, por sim, exemplo. Sim. Sim, porque eu lembro-me que a personagem está a ler um livro que o Borges Imaginou. imaginou, chamado O Deus do Labirinto. Exatamente. The God of the Labyrinth. Que uma das do personagens escritor do Borges. chamado Queen. Exatamente, que é uma personagem do Borges que tem uma bibliografia imaginária, porque não Exatamente. existe. Não existe. E a personagem está Mas ali. E a personagem imaginária. Sim. E o está a livro ler- imaginário Sim. existe na Lisboa do Sim. Saramago. E é uma coisa incrível, porque o livro não tem trama. Eu acho que é um livro extraordinário por causa disso, porque ele chega e depois vai ao Hotel Bragança, depois conhece a Marcenda, que ela é uma menina que não mexe o braço esquerdo, o que é altamente político, não é? Exato, ela não mexe o braço esquerdo. E conhece a Marcenda, depois vai viver para uma casa que fica ali, acho que era uma da Mastor, conhece a empregada, que é a Lídia, Lídia. dos versos Claro. dos Odes, mete-se com a Lídia. E depois aquilo acaba com uma cena que acho que é o irmão da Lídia que está num barco e o barco começa a ser alvejado porque vem aí, não sei, começa a ser atacado ou não sei o quê. E acaba assim. E aquilo é de uma... Enfim, é muito complicado. Pá, temos que escrever um livro assim e não teres trama. não quer manter aquilo vivo, não é? Exato, E exato. tão vivo como está, não é? Acho que, e depois a prosa é tipo talvez da prosa mais bela que alguma vez li em toda a minha vida. Mesmo os livros muito ricos do Saramago, como Moral do Convento ou o Evangelho, eu gosto muito, mas pá, para mim aquilo é mesmo um livro em que ele se cede mesmo. No bom sentido. No bom Sim, sentido, sim, sim. no bom sentido. Lembro que a prosa às tantas fica cortada com odes, por exemplo, do Ricardo Reis, em que tudo decorre sem pontos, sem paragens, pá, e tu estás a ler e já não sabes se estás a ler Fernando Pessoa, se estás a ler Ricardo Reis, se Estás a pá, ler tipo, Saramago? Saramago. Sim. Aquilo é incrível. Mas o que mais me ficou foi mesmo a descrição, a partir de uma certa altura, de um Ricardo Reis que acha que está a enlouquecer e que percebe que está a desaparecer ao mesmo tempo. Pá, aquilo é muito triste e acho que representa muito a caminhada do ser humano numa direção que todos sabemos qual é. Todos Mas sabemos também o fim da história. tudo que pode estar ali, não é? E portanto acho que é um livro extraordinário mesmo. Não sei se o livro traduz bem em inglês ou noutras línguas, não faço ideia, não sei se Acho que vocês sim. falaram Acho que com sim. alguém que lê. As traduções para inglês são muito boas do Saramago. do Aliás, há quem diga que Sim, foram... do Giovanni Ponte. Não, é da Margaret Júlio Costa. Pois é. Margaret Júlio Costa. Exatamente, sim. E são tão boas que há quem diga que isso também foi importante para o Nobel, porque de facto Deu um impulso grande. Porque dava ali uma riqueza ao livro. Claro. Sim. sim, claro, se as traduções não forem boas, é Não há- difícil claro. perceber onde é que está o Claro. talento do escritor, não é? Claro. Ou o gênio. Mas pronto, acho que é um daqueles romances que de facto marcou a minha vida, pá, porque eu antes desse livro tinha lido talvez 3 ou 4 Saramagos e tinha gostado muito, mas quando li esse livro pensei, ok, este homem tem aqui alguma coisa de genial e isto é tipo outro daqueles livros que eu gostava de ter escrito. Mas pronto, ok. Acho que vindo de um escritor não há Aceitar maior isso também elogio faz. do que esse. Não é? Ser invejado ou Claro, teres inveja claro, de um escritor, para esse Sim. escritor é o elogio máximo É o que lhe podes elogio fazer, máximo. não é? E nós, cheios de inveja, chegámos ao fim. Inveja boa. Inveja da boa. boa, não Sim, é da daquelas verde. Camões, que era a inveja séria. Exatamente. Vamos recordar que o Moby Dick, de Herman Melville, tem várias edições em português, com preços entre os 13 e os 27 euros. Os Detetives Selvagens, de Roberto Bolanho, está infelizmente esgotado, mas será editado este ano pela Quetzal.
O Ano da Morte de Ricardo Reis, José Saramago, tem edição neste momento da Porta Editora, em formato e-book e físico, entre os 10 e os 16 euros. Para a semana estaremos de volta com mais um episódio. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais, em facebook.com/biblioteca de bolso, ouçam-nos através do SoundCloud, adicionem-nos no iTunes, deixem-nos mensagens. Eu sei que têm deixado algumas no Facebook e nós infelizmente não temos tido tempo para responder com tanta celeridade. Lá iremos. Mas lá iremos, nada temam, lá iremos. João, muito obrigada por teres Obrigado, vindo. eu. Muito obrigado. E para quem nos Foi um ouve, até para a semana com um novo convidado. Até para a semana.